Amém, irmãos? É bom estarmos juntos essa manhã para prosseguirmos com a nossa série de pregações baseadas no livro de Hebreus. E eu queria já nessa minha fala introdutória alinhar algumas questões com os irmãos. Hoje nós não teremos um texto bíblico para olhar mais detidamente. Hoje a nossa proposta é fazer uma recapitulação do que nós já tratamos na exposição dos 8 capítulos iniciais desse livro. Então, assim, para a gente que está muito acostumado, eu especialmente, a pregar de maneira expositiva, confesso que é um desafio para mim hoje, porque eu não vou perseguir um texto, a gente vai, na verdade, fazer um sobrevoo, recapitulando aquilo que já aprendemos até aqui na Epístola de Hebreus. Então, para quem esteve acompanhando as pregações, é uma recapitulação, mas para quem está nos visitando essa manhã e não participou de uma pregação anterior, é também uma espécie de visão geral do que esses capítulos iniciais de Hebreus têm para nos ensinar. Então, essa manhã, nosso desafio é olhar pelo retrovisor e relembrar as principais lições de Hebreus de 1 a 8. Nós fechamos essa parte das pregações, temos o nosso painel no próximo domingo, e aí depois retomamos a série do capítulo 9 até o capítulo 13. Então, hoje pela manhã, a nossa pretensão é olhar mais de perto, recapitulando e apresentando para aqueles que não acompanharam aquilo que já foi ensinado para nós ao longo dos capítulos iniciais do livro de Hebreus. Uma outra recomendação que eu faço é que eu vou usar algumas imagens que a gente pode chamar de teologia visual. Nós somos uma geração muito visual. E eu achei um material na internet que você depois está querendo também pode se apropriar dele. Ele não tem só para o livro de Hebreus, tem para outros livros também, em que ele resume mensagens de livros da Bíblia em imagens. Então esse material, que é do Mark Berry e está no site Visual Unity, você pode depois caçar lá se quiser, para tentar também ter acesso a esse material. É muito legal, muito instrutivo, muito pedagógico, muito adequado para a gente poder usar como imagem para nos ajudar então na exposição dessa manhã. Sem mais demoras, quero que você abra a Escritura em Hebreus capítulo 4. E nós veremos o verso 14. Esse verso é uma espécie de versículo-chave para a mensagem de Hebreus, nesses capítulos de 1 a 8. E eu quero começar lendo, então, essa passagem diante dos irmãos e com os irmãos, para iniciarmos, então, a exposição dessa manhã. O autor, então, de Hebreus diz assim, no verso 14 do capítulo 4 do livro de Hebreus: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Eu vou repetir. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como nosso grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Só para trazer à sua memória o que nós já aprendemos em Hebreus. Lembre, irmãos, que esse é um livro preciosíssimo para a nossa vida. O tema que ele vem desenvolvendo ao longo desses capítulos iniciais é mostrar para nós a superioridade de Cristo sobre tudo e sobre todos. Por isso que a gente colocou essa temática para a nossa série de pregações. Hebreus, Cristo é superior a todas as coisas. No livro ele destaca de maneira muito convincente, e faça esse paralelo aqui. Eu penso que quem é candidato a estudar direito e ser capaz de defender causas diante do tribunal, tem que ler Hebreus para aprender com o autor de Hebreus a usar a argumentação que ele faz. Ele é muito competente, ele faz de uma maneira bastante sofisticada uma série de defesas com base no Velho Testamento para essa superioridade de Jesus. Lembre você que ele fala da superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre Moisés, sobre Josué, sobre Arão, sobre os sacerdotes do Velho Testamento. O objetivo, portanto, principal dele é exaltar a Cristo, que está exaltado acima dos céus. Nós lemos aqui textos dessa mesma direção e cantamos
essa mesma verdade. Veja, esse é um tema que continua sendo extremamente necessário ainda hoje, irmãos. Sabe qual tem sido o principal problema da igreja evangélica brasileira? A falta de uma compreensão clara de quem é Cristo, do lugar que ele ocupa, da posição superior que ele tem sobre tudo e sobre todos. Deixa eu dizer isso para você, Hebreus quer nos mostrar essa superioridade em tons bastante claros. E como se não bastasse, depois ele começa a desenvolver temas relacionados com essa mensagem central. Ele então fala sobre advertências, sobre perigos, sobre apostasia, os riscos de virar as costas para Cristo, que é superior a tudo e a todos. Depois ele desenvolve também recomendações, alertas muito claros sobre incredulidade e apostasia. Depois ele lembra para a gente não endurecer o nosso coração diante de tal mensagem. Por fim, ele fala da necessidade de confiarmos em Deus em tempos difíceis, de sofrimento, de perseguição. E trata também da plena, perfeita, superior, perpétua e eterna mediação de Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote que penetrou os céus. Ele é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E como se não bastasse, ele também enfatiza a nossa viva esperança, o descanso eterno, a vida eterna, os novos céus e nova terra, em que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Então eu já estou mostrando aqui para você como esses temas são atuais, necessários e práticos. Tudo que ele está fazendo aqui é atrelar esses assuntos ao tema principal, que é a excelência de Cristo, o foco da história, aquele que é superior a tudo e a todos. A quem ele se dirige, só para rememorar aí mais uma vez a sua memória, trazer à memória essa verdade mais uma vez. A carta é endereçada a hebreus, a judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que estão vivendo uma situação bem desafiadora, bem triste, bem lamentável. Ao invés deles se regozijarem nessa superioridade de Cristo, eles estavam com medo, estavam apreensivos com a perseguição que assolava os cristãos naquele tempo. Em muitos casos, essa perseguição era resultado dos próprios judeus que não haviam se convertido e que estavam criando problemas para esses judeus que estavam agora reconhecendo Jesus como Messias. Então essa gente que estava vinculada à fé, pelo menos aparentemente, estava pensando em desistir, pensando em voltar atrás. Eles começaram a flertar com a possibilidade de voltar para a antiga religião, para o judaísmo, e por conta então dessas dificuldades que estavam enfrentando, precisavam ser alertados do que estavam prestes a fazer. Olha, é diante desse quadro que o autor de Hebreus tem que lidar com dúvidas, temores, desafios e infelicidades que estavam no coração desses irmãos. E essa epístola, portanto, mostra a loucura que seria voltar atrás, voltar para o judaísmo, diante das bênçãos maravilhosas e incomparáveis que eles podem encontrar em Jesus. Então veja, essa é a lógica da carta. A carta, portanto, enfatiza a superioridade, trata de temas relacionados com esse tema maior e também tem como objetivo alertar, encorajar, chamar de volta a uma reflexão mais séria e adequada àqueles irmãos que estavam pensando em não continuar caminhando com Cristo, a despeito então dos problemas que enfrentavam. Veja, então eu queria dar para você esse resumo que pode ser apontado dessa maneira.
É só para lembrar o que nós já vimos até agora. O resumo então da carta de Hebreus é esse aí. Hebreus nos mostra a loucura de voltarmos atrás para a vida que levávamos anteriormente, porque as bênçãos maravilhosas e incomparáveis encontradas em Cristo não podem ser achadas em mais ninguém. Sabe que esse sermão dessa manhã, eu me sinto um pouco como aquele professor que já deu muito conteúdo para os alunos, aí tem uma hora que ele tem que parar para revisitar esse conteúdo, porque na semana seguinte vai acontecer a prova. Vocês já passaram por essa experiência? Eu sei que os jovens aqui da igreja que estão agora estudando, têm essa experiência aí no radar deles, né? De vez em quando o professor tem que parar e falar, vamos dar uma olhada em tudo que nós tratamos, porque a semana que vem é a prova e eu espero que vocês tenham guardado alguma informação de tudo que eu ensinei para vocês. Então hoje é isso que eu estou fazendo. Eu quero que vocês lembrem que essa carta, portanto, é isso, é um chamado para não cometer a loucura de voltar atrás. Especialmente quando você para pensar nas bênçãos maravilhosas e incomparáveis que podem ser achadas no Senhor Jesus. E ele, portanto, faz 3 movimentos, ele dá 3 grandes ênfases ao longo dessa parte inicial de Hebreus 1 a 8, para nos ensinar essa verdade. Eu quero então revisitar essas mesmas ênfases que ele faz, para trazer à sua memória, trazer ao seu coração a lembrança dessa mensagem incomparável, maravilhosa, indescritível que temos na carta aos Hebreus. A primeira delas é que ele lembra para nós da identidade de Cristo. Então, a primeira coisa que ele faz, ele chama a nossa atenção para que nós compreendamos quem é Jesus. Irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Por mais que você já saiba coisas sobre Cristo, o que você sabe sobre ele ainda é muito pouco diante daquilo que ele é. Eu agora há pouco tempo ouvi um pregador que tem mais de 30 anos de vida cristã, e ele falou uma coisa assim, olha, depois de 30 anos de vida cristã eu me dei conta do quão pouco eu ainda sei sobre Cristo. Que à medida que eu cresço espiritualmente, uma coisa que me acontece é o seguinte, eu me dou conta do quanto eu ainda mais careço e dependo e preciso compreender quem ele é. A primeira coisa que o autor de Hebreus faz é lembrar para nós de maneira bem fundamentada, ampla e sofisticada, a identidade do Senhor Jesus. E eu queria, nesse momento, ler com você Hebreus 1, do verso 1 ao verso 4. Abra lá e vejamos o que é dito no início da epístola. Veja que são as primeiras palavras dele. É para lembrar para nós que é por aí que ele vai começar tudo que tem para ensinar para a gente na epístola. Veja lá, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E ele vai dar agora, a partir do verso 2, 7 afirmações da superioridade de Jesus. Veja lá, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou nome mais excelente do que eles. Lembra aqui, irmãos, que ele vai na sequência, no verso de número 5, dizer que ele é o Filho de Deus. Então há 2 ênfases que ele vai dar para a gente. A primeira é que a identidade de Cristo tem a ver com o fato de que ele é o Filho de Deus. E a segunda é, ele também é o nosso grande sumo sacerdote. Rememorando aqui a sua memória e o seu coração, ele é o Filho de Deus. O Messias é chamado Filho de Deus com F maiúsculo no Velho Testamento. Ele é gerado de Deus. A expressão gerado na Bíblia
lembra para nós que Ele é Deus de Deus, Ele é da essência do próprio Deus, Ele é tão Deus quanto o Pai é Deus, mas Ele também é o sumo sacerdote eterno, perfeito, impecável, que se compadece das fraquezas do seu povo, que se oferece uma vez por todas pelos nossos pecados. Ele é poderoso para nos salvar totalmente, salvar todos aqueles que se achegam a Deus por meio dele. Ele é, portanto, como diz o texto que nós lemos, o herdeiro de tudo, o criador de tudo, é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do ser de Deus, Ele é sustentador de todo o universo, sumo sacerdote perfeito, que fez sozinho a purificação de pecados do seu povo, está agora à destra da majestade de Deus nas alturas, sendo Ele mesmo superior e exaltado acima de tudo e de todos. Aqui eu queria fazer uma observação que eu julgo muito importante quando a gente tem uma informação tão preciosa como essa diante de nós. A gente deve estar sempre muito atento quanto a isso, irmãos. Olha, nós não cremos num conceito vago e incerto sobre Deus. Nossa espiritualidade não é fluida, não é como das demais religiões. Ela não tem essa afirmação vaga e incerta sobre Deus, não. Nós cremos no Deus que se revela em Cristo. Nós não podemos conhecer a Deus de maneira pessoal fora de Cristo. Tem mais aqui. Nós cremos no Deus que se fez carne, que habitou entre nós, o Deus que se fez homem em Jesus. Que se fez oferta de sacrifício para nossa salvação. Hebreus quer que os seus leitores e nós tenhamos muito claro quem é o Senhor Jesus Cristo. E eu fiquei a semana inteira tentando fazer um exercício para ajudar você a guardar essas 7 afirmações da superioridade dele. Eu fiz esse acróstico aí, com a palavra Hebreus. Espero que você goste e que você também guarde. Esse acróstico aí é uma combinação de tudo que é dito lá e agora juntando a palavra Hebreus. Ele é o herdeiro, ele fez o universo, ele é o brilho, é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele sustenta tudo com a palavra do seu poder, ele fez a purificação de pecados, e ele está agora assentado à destra de Deus, nas alturas. Nome que está agora acima de todo nome. Essa é a primeira coisa que ele diz para nós. É a primeira importante informação que temos nessa parte do livro e que a gente vai dar como lição dada, lição aprendida. Que eu e você não nos relacionemos mais com o Senhor Jesus, diminuindo a sua glória e o seu poder. Eu aqui já contei essa experiência, eu posso repetir essa ilustração, porque eu sei que vocês não guardam, vocês perdem, esquecem. Aí é bom que o pastor pode repetir. Todo mundo aqui conhece a tecnologia atual, que é chamada de HD, alta definição. Possivelmente muitos de nós temos TV em casa de alta definição. A alta definição da TV dominou o mercado consumidor no Brasil e no mundo. E ela redefiniu a maneira como a gente acompanha eventos esportivos, por exemplo. Agora você está vendo em casa as Olimpíadas em Paris e por uma HD a impressão que tem que você está em Paris, não é isso? Nem tanto, né, pastor? Nem tanto. A ideia é que você tem uma visão muito clara do que acontece lá. E a televisão de alta definição promove essa possibilidade. Curiosamente, irmãos, se você for estudar mais de perto, a mágica da alta definição, a mágica da televisão HD, não tem tanto a ver com a mudança de tecnologia. Não é essa a ideia principal. A ideia principal é que a alta definição provoca uma maneira diferente da gente enxergar a imagem.
Em outras palavras, uma mudança na nossa perspectiva da imagem produz um objeto com maior clareza. Então, quando você é provocado pela televisão HD a concentrar e focar na imagem, você tem a noção de que está enxergando ela com mais realidade. Está enxergando ela de maneira mais clara, de maneira mais direta. Olha, esse mesmo princípio é o que o autor de Hebreus quer usar com a gente nessa parte da carta. Olha, a nossa percepção de Jesus, uma visão imprecisa e distorcida dele, afeta toda a nossa realidade. Se você carrega uma visão distorcida e imprecisa dele, a sua fé fica distorcida, o seu coração fica desanimado, a sua vida fica desestabilizada, ao passo que, quando enxergamos Jesus em alta definição, em HD, o resultado é que nosso coração fica muito mais animado, a nossa vida fica cheia de esperança, a nossa maneira de adorá-lo se torna mais firme e estamos mais dispostos a servi-lo em toda e qualquer circunstância. Primeira coisa que Hebreus está fazendo com a gente é o seguinte: foquem, mantenham-se focado, que a visão de vocês sobre Jesus seja muito ampla, baseada na Escritura, e aí vocês serão capazes de discernir com mais clareza a esperança das promessas superiores que eles têm para vocês. Irmãos, o que a gente está aprendendo aqui com esse primeiro ponto é que é o seguinte: o Stuart Olyott, esse pregador que eu já fiz menção, ele disse uma coisa que eu acho muito apropriado aqui. Ele falou assim: o antídoto para toda enfermidade espiritual é uma melhor visão de Jesus Cristo. Ele é o remédio que cura todos os nossos problemas espirituais. Não é verdade isso aqui, irmãos? Nós, às vezes, estamos vivendo de uma maneira triste, desanimada, sem foco, meio que perdido, porque a nossa visão sobre Jesus está nublada, está embaçada. Hebreus quer que a gente tenha Cristo em HD. Em HD. Então, Hebreus começa lembrando para nós quem ele é. Ele é o Filho de Deus, o resplendor, o herdeiro de todas as coisas. Ele é o sumo sacerdote. Jamais se esqueçam disso. Jamais se esqueçam disso. Mas ele faz uma segunda coisa. Ele também faz comparações. Olha, depois dele ter mostrado a identidade de Cristo, o que ele vai fazer então em boa parte dessa parte da epístola é também comparar Jesus com outras figuras e eventos do Velho Testamento. Lembre-se que o autor tem leitores originais que são profundos conhecedores do judaísmo. E ele então tem que mostrar com base na própria Bíblia deles, o Antigo Testamento, que Cristo Messias era superior a essas figuras emblemáticas e importantes que eles tinham na memória e no coração. Então ele lembra para eles, 4 grandes comparações que ele faz. Eu não vou ler esses textos, mas eles estão apontados aí para você saber onde é que cada comparação está presente. Mas a ideia é, ele quer mostrar que Jesus é superior aos anjos, aos grandes personagens e heróis do Velho Testamento, e todo o sistema de sacerdotes e sacrifícios do Velho Testamento. E aí você vai encontrar nessa parte do livro aquelas palavras que traduzem essa comparação. Aplicadas a Cristo são sempre assim: ele é maior, ele é perfeito, ele é superior, ele é eterno, ele é celestial. Ao passo que os demais estão em categorias inferiores. Lembre que ele compara com os anjos.
E aí eu fiz essa observação aqui, né? Comparar Jesus com os anjos é brincadeira de criança. Jesus é tão superior aos anjos que não dá nem para comparar. Anjos são mensageiros, ele é o Criador, ele é o eterno sustentador e rei vitorioso de todo o universo. Os anjos são soldados dele, apenas soldados. Ele é o próprio rei que está agora à destra de Deus nas alturas. Ele compara também com Moisés, com Josué, e ele lembra para nós que todos eles, Moisés, Josué, são servos, imperfeitos, pecadores. Jesus é o próprio Filho de Deus, o Senhor e herdeiro de todas as coisas. Compara também com os sacerdotes do Velho Testamento. Eles eram fracos, pecadores, incapazes de oferecer um sacrifício permanente. O sacrifício deles era por si mesmo, por eles serem pecadores, para depois ser pelos do povo. Ao passo que Jesus é sumo sacerdote para sempre, constituído por juramento divino, santo, inculpável, separado de pecadores, e que de uma vez por todas ofereceu como sacrifício definitivo pelos nossos pecados a si mesmo. Hebreus, então, quer que a gente tenha esse olhar não só da identidade de Cristo, como se isso não bastasse, né? Mas também da superioridade dele. E aí eu queria ler com você um verso que resume esse ponto. Vá para Hebreus capítulo 8, verso de número 6. Esse foi um versículo pregado no sermão da semana passada. E ele, portanto, dá para a gente um bom resumo do que ele quer que nós compreendamos dessas comparações que ele fez. Ele diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Deixa eu tentar resumir isso de uma maneira ainda mais clara e direta para cada um de nós. O que Hebreus está nos tentando, ou melhor, fazendo a gente compreender, é que Jesus de Nazaré, e é isso que nós afirmamos, é único. Ninguém é comparável a Jesus. Tem até um cântico antigo, que eu não sei se a gente tem na memória, que diz assim: incomparável tu és, tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. A ideia que Hebreus quer que a gente tenha é que a gente perceba que Jesus é incomparável. Ele não está numa categoria que a gente pode incluir outros. Permita fazer essa observação aqui. Eu sei que agora nos Jogos Olímpicos está todo mundo assistindo as várias modalidades, né? Enfim, salto, judô, futebol. E veja, o campeão de uma modalidade não pode ser campeão na outra, porque ele se especializou naquela categoria. Não é isso? Um campeão de judô não consegue vencer salto ornamental na piscina. Veja, não entenda que quando o autor de Hebreus está fazendo essas comparações, ele está dizendo que ele é campeão apenas de uma única área. Não. Ninguém pode ser colocado na mesma categoria de Cristo. Ele é superior a tudo e a todos, ele é sui generis. Dizendo de uma outra maneira, ele não é só simplesmente o melhor dentre muitos, ou seja, ele não é apenas o melhor dos melhores, ele é incomparável. Não dá para compará-lo com Moisés, Josué, Arão, Platão, Sócrates, Aristóteles, Gabigol, Ayrton Senna, Pelé, Simone Biles,
Rebeca Andrade, Che Guevara, seja lá quem você quiser colocar nessa comparação. Não tem lugar de comparação com relação a Jesus. Ele, portanto, é único. Não há outro além dele, não há segunda posição, não há medalha de prata. Quando a gente fala do Senhor Jesus, ele não é apenas melhor do que todos, ele é único. Ele é o Deus homem, o Filho unigênito de Deus. Deixa eu dizer isso de uma outra forma, me permita aqui. Estou dizendo o seguinte: Jesus não precisa da ajuda de ninguém. Ele é suficiente para realizar pelo seu povo sozinho o que ninguém jamais é capaz de fazer. Ele não precisa de auxiliares e assessores. Ele salva sozinho e perfeitamente. Ele não precisa de amuletos de Maria, de Padre Cícero, de anjos, de boas obras, de sal grosso, de óleo de Israel, de campanhas e correntes, seja mais o que for. Acrescentar qualquer coisa a Cristo é negar a sua suficiência. A comparação aqui é para lembrar para nós que ele sozinho resolve a culpa do nosso pecado. Ele e apenas ele, tão somente ele, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, ele é o único que jamais pecou, que nunca desobedeceu a Deus Pai, que sempre cumpriu todos os mandamentos e agradou a Deus Pai em todas as coisas. Ele é poderoso e suficiente para levar sobre si a punição do nosso pecado e permanecer vivo. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele e apenas nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele é poderoso para reconciliar totalmente e dar nova vida totalmente para aqueles que estão nele. Ele venceu sozinho todos os seus inimigos, o mundo, a carne e o diabo, e ele habilita aqueles que estão nele a vencê-los também. Embora tenha compartilhado de todas as lutas, agonias, das tensões das nossas vidas, ele venceu todas as armadilhas do diabo, momento algum cedeu 1 milímetro sequer, e ele se compadece de nós. Apesar da sua santidade, ele se compadece de nós. Ele venceu o último e maior de todos os inimigos, a morte. Ele é o Filho de Deus que morre, mas ao terceiro dia ressuscitou. Como já se disse na história da igreja, a morte morreu na morte de Cristo. Ele eliminou por completo o pavor da morte, ressuscitando triunfantemente ao terceiro dia. E agora ele está à destra de Deus Pai, intercedendo pelo seu povo. É isso que Hebreus quer que a gente guarde. Ele é incomparável. E ele é todo poderoso para salvar o seu povo. Talvez a gente possa fazer uma outra conexão importante aqui quando a gente fala desse aspecto da carta de Hebreus. Foi isso que a reforma protestante trouxe de volta à nossa compreensão com um dos seus slogans. Se você lembra que a reforma protestante tem 5 grandes slogans, né? Somente a Escritura, somente a graça, somente pela fé, somente a Deus toda a glória. E tem um último, que é o que eu quero chamar a atenção. Somente Cristo. Eu vou usar aqui
a expressão original, cometendo erro, obviamente, porque eu não sei falar a língua original, solos Christus é a expressão somente Cristo. Cristo somente é a nossa esperança, é a nossa fé, nele somente nós temos salvação e salvação eterna. Nada é mais necessário além de Cristo. Crendo nele como Salvador e Senhor, nada é mais necessário para sermos salvos. Por que essa é uma mensagem importante para o nosso tempo? Por uma série de razões, né, irmãos? Há uma tendência natural no coração humano, uma tendência natural de acrescentar coisas estranhas a essa mensagem do Evangelho. Não é verdade? Basta você ligar a TV e você vai ver facilmente no Brasil uma série de reuniões que são realizadas na igreja evangélica brasileira, que fazem inclusões estranhas à mensagem do Evangelho. A gente dizendo que, além de Cristo, é necessário também dízimos, ofertas, frequência à igreja, sal grosso, água ungida, óleo de Israel, ramo de arruda, benzimento, corrente de libertação, sacrifício, volta às práticas judaicas e por aí vai. Olha, qual é o grande erro cometido por esse tipo de manifestação? Não há uma compreensão clara da suficiência da obra de Cristo. Amado, se a gente pudesse contribuir de alguma maneira, tivesse da nossa competência a fazer isso, Cristo não teria vindo, deixava por nossa conta. Note que Hebreus está nos lembrando que a gente deve aprender a rejeitar tudo que nos afaste da suficiência da obra de Jesus. Nós não queremos cerimônias, ritos, vestimentas, velas, campanhas, imagens, dramatização, oração por anjos, seja lá mais o que você queira colocar aqui. Não! Cristo, somente Ele é necessário para sermos salvos. Ele disse no Calvário, irmãos, está consumado. Está consumado, feito, liquidado, acabado, resolvido. Ele fez tudo sozinho pela nossa salvação. Louvado seja o nome dele. Somente ele é capaz e ninguém além dele é necessário para sermos salvos. Portanto, essa é a segunda lição. A primeira é: olhem de maneira mais clara quem ele é. Segundo, saibam que ele é incomparável. E como resultado disso, ele faz então uma última coisa nessa parte inicial do texto. Aqui é um resumo nessa coisa das imagens que mostram essas comparações. Eu lamento que não dá para você enxergar direito daí, né, porque é muito pequenininho, mas depois eu coloco lá essa apresentação no grupo de WhatsApp da igreja para quem quiser ter acesso. Ali tem cada uma dessas comparações, mostrando então a sombra e a realidade que há no Senhor Jesus. E a última coisa que ele faz é, ele mostra também uma série de advertências e de palavras de encorajamento. Veja, ele também faz uma última coisa. Tá bom, com base naquilo que eu ensinei para vocês, eu espero que vocês prestem muita atenção no que eu estou lhes dizendo. E ele faz, portanto, 5 advertências, né? 5 palavras de encorajamento. Surpreendentemente, algumas delas são negativas, 3 delas negativas e 2 delas positivas. Você nota que eu deixei ali em aberto, né, como ponto de interrogação, outras que ele fará ao longo da próxima parte do livro. Agora eu quero concentrar naquelas que estão ali. E sabe qual é o exercício que eu quero fazer com você nessa parte final do sermão? Ler essas recomendações, ler essas advertências. Vamos ler de trás para frente, porque eu quero concentrar um pouquinho mais na última delas. Abra em Hebreus 6, do verso 11 ao verso 12. 6, 11 a 12. Ele diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim
a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Mantenham-se firmes, irmãos, para que vocês tenham plena certeza da esperança. Não sejam indolentes, tardios, relaxados, sem compromisso, mas sejam imitadores. Pois, com efeito, quando devis ser mestres, entendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Que puxão de orelha, né, irmão? Que puxão de orelha. Você já devia ter aprendido a ser mestre, mas continua precisando de leitinho. Então ele quer que a gente também cresça, e para usar a linguagem popular, cresça e apareça, não é isso? Cresça e apareça, irmão. Apresente-se para esse crescimento acontecer, busque esse crescimento, lute para ser um cristão maduro. Terceiro, Hebreus 4, de 11 a 13. Hebreus 4, de 11 a 13. Essa terceira, ele está lembrando para nós que a gente deve entrar hoje no descanso eterno, no descanso divino. Ele fala assim: esforcemo-nos, pois, por entrar nesse descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmãos, a coisa é séria. A coisa é séria. Ele quer que a gente perceba a importância de se esforçar para entrar nesse descanso. Penúltima, abra lá também, em Hebreus 3, de 12 a 15. Essa, portanto, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração, diz ele. Tende cuidado, irmãos. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Que coisa surpreendente o que temos aqui, importante. Amados, eu quero dizer uma coisa aqui, que nenhum de nós que está aqui, sentado ouvindo o sermão dessa manhã, seja encontrado nessa categoria que ele está descrevendo aqui. Gente que endureceu o coração, tornando-se incrédulo e se afastando do Deus vivo. Portanto, ele está aplicando aquilo que ele nos ensinou de maneira bastante enfática, direta e clara ao coração dos seus ouvintes, ao coração dos seus leitores, ao meu e ao seu coração nessa manhã. E eu queria terminar com a última advertência que ele faz. Veja lá do verso 1 ao verso 4 do capítulo de número 2. É dito assim: por essa razão, e aqui obviamente ele está referindo-se a tudo que ele disse no capítulo 1, mas eu queria ampliar dizendo que é tudo que ele diz na carta. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas,
para que dela jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Irmãos, cada uma dessas passagens é uma chamada à responsabilidade num grau de seriedade que a gente às vezes não está acostumado a ser lembrado. Hebreus quer que a gente leve muito a sério aquilo que ele nos ensinou, e eu queria terminar aplicando essa exposição, que é uma relembrar do que nós já aprendemos, olhando mais de perto essa última advertência que ele faz, especialmente olhando mais de perto a pergunta que ele faz no verso de número 3. Olha o que ele pergunta para a gente. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos? A resposta para essa pergunta é uma só. Nós não escaparemos. Ninguém escapará. Jamais da história da humanidade alguém escapou. E daqui para frente, ninguém escapará também. A pergunta dele é retórica, mas ele quer que a gente responda a ela no nosso coração. Lembra que ele está dizendo assim: todos que negligenciarem tão grande salvação não escaparão. E ele usa um paralelo, ele fala assim: o que aconteceu com o povo do Velho Testamento que recebeu a mensagem dada pelos anjos? Como é que Deus tratou aquele povo que negligenciou a mensagem dada no Velho Testamento por meio de anjos? A lei. Lembra o que aconteceu? 40 anos de deserto, praga em cima de praga, castigo em cima de castigo, serpentes abrasadoras, anjos para matar e destruir. Imagine agora que Deus revelou com muito mais clareza pelo Filho a oferta de salvação. Agora que ele foi apresentado em alta resolução, agora, nos últimos dias, ele nos falou pelo Filho. E ele, portanto, tornou tudo mais claro. O que era símbolo, figura, agora é o próprio Deus em pessoa que vem. Uma coisa é rejeitar uma mensagem difícil de entender do Velho Testamento. Outra coisa muito pior é negligenciar a mensagem clara apresentada à humanidade por meio do Filho. Como é que a gente escapa? Não escapa. Não escapa, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, é isso que a igreja tem para oferecer para o mundo. Eu sei que muita gente quer que a igreja se cale. Muita gente quer que a igreja se cale. Mas olha, a mensagem que a igreja tem para o mundo é a mensagem de tão grande salvação, de libertação, de livramento, de restauração, de nova vida. Não é uma exortação para que a gente viva uma vida melhor. Não é disso que a gente precisa. Nós precisamos de alguém que nos liberte, que nos salve, inclusive de nós mesmos. A mensagem é a mensagem da grande salvação. Olha, essa é a melhor e mais maravilhosa boa notícia que já chegou nesse mundo, irmãos. Para usar as palavras de Paulo, são as superiores riquezas da graça de Deus, as riquezas insondáveis de Cristo. É isso que nós pregamos, irmãos.
É isso que nós anunciamos. E deixa eu fazer aqui um paralelo, me permita fazer essa observação para você. Às vezes a gente, como cristão, a gente às vezes não dá a impressão que o evangelho é uma coisa pequenininha, assim, insignificante, quase sem valor. Às vezes a gente não se comporta como gente que, no fundo, o que a gente é só a gente que faz algumas coisas e não faz outras. A gente não dá a impressão para o mundo de que o que foi alcançado pela graça de Deus em nossa vida é uma coisa tão assim, sabe, tão superficial, tão sem relevância. Não é assim que o livro de Hebreus descreve a oferta de salvação. Ele não fala assim, como escaparemos nós se negligenciarmos a salvação? Não! Há tão grande salvação. Há tão grande salvação. Eu esses dias tive uma experiência com uma pessoa que contou para mim que ela foi investigada por alguém e a pessoa perguntou assim, tá bom, você é membro em que igreja? Aí ele falou, sou membro na igreja tal. E aí a pessoa falou assim, mas você é o que lá? E ele falou assim, eu sou membro. E a pessoa falou assim, mas só membro? Você é só membro da igreja? Quer dizer, tu não ocupa nenhuma posição lá importante? Como se ser membro da igreja fosse uma coisa, né? Tipo assim, você é membro, é mais um. É que nem torcedor do Vasco. É que nem torcedor do Flamengo. É só mais um. Torcedor do Fluminense, é só mais um. Pessoal que é botafoguense não é exclusivo. Entendeu? Galera é supra-sumo. Você entendeu, irmão? Então, assim, a ideia de que ser membro da igreja é uma coisa assim, olha, você é membro, tudo bem. É você e quase todo mundo. Mentira, irmão. Ser membro da igreja de Cristo é ter sido alcançado pela tão grande salvação. Já parou para pensar nisso? Você se reúne com o povo de Deus, você não se reúne com qualquer povo não, irmão. Se reúne com o povo santo do Senhor. A igreja de Cristo, que foi comprada a preço de sangue. Como assim, irmão? Como assim é uma coisa pequena? Não é. Essa é a tão grande salvação. E por que ela é tão grande, irmãos? Por que ela é tão grande assim? Por que ele usa essa linguagem? E eu faço a segunda aplicação aqui. Por 3 razões, irmãos. Primeiro, por causa da autoria dessa salvação. Segundo, por causa do propósito dessa salvação. E terceiro, por causa da finalidade dela. Autoria, propósito e finalidade. Rapidinho. Primeiro, a grande salvação, de acordo com Hebreus 2, foi anunciada por Cristo. Veja lá, verso 3. Tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, confirmada pelos apóstolos com milagres e prodígios e sinais, e o próprio Deus deu testemunho dela. Os milagres, prodígios, sinais e maravilhas acompanhavam a pregação dos apóstolos para que a mensagem que eles pregavam era autenticada, confirmada como a grande salvação da autoria do próprio Deus. Você sabe do que eu estou falando aqui? Obras de arte têm valor dependendo de quem é o autor dessa obra. Eu tenho aqui uma caneta na minha mão. Essa caneta aqui me pertence, ela pode ser vendida para você por R$12. Agora imagina se eu achasse uma caneta que pertenceu a uma figura histórica importante na história da humanidade. Sei lá, Santos Dumont, um presidente americano. A caneta é a mesma, não é? Mas o valor triplica, quadriplica, por quê? Porque pertence a alguém importante. A obra de arte é a mesma coisa. Às vezes você encontra uma obra de arte que era desconhecida, venderam a preço de banana, a preço barato, mas depois descobriram que aquela obra de arte era do Claude Monet, do Van Gogh, que era de um artista muito importante. Aí aquela mesma obra de arte agora é vendida a preços exorbitantes. Por quê? Porque a autoria da obra é que vai definir o seu valor.
Meu princípio aqui é o mesmo. A mensagem de salvação é grande, porque ela foi dada pelo grande Deus. A autoria da salvação é do próprio Deus, irmãos. A salvação que nós anunciamos é do próprio Deus. Lembre de uma coisa, eu sei que tem gente falando que a igreja deve se calar porque a mensagem dela está ultrapassada. Veja, é mentira, a igreja continua pregando e continua pedindo ao mundo que ouça o que ela tem para dizer, porque a igreja não diz para o mundo aquilo que ela pensa, ela diz para o mundo aquilo que Deus pensa. Nós não queremos mais ouvir o que os homens pensam. Os homens andam pensando e não resolvem problema nenhum. Está na hora do mundo parar de ouvir o que os homens pensam para ouvir o que Deus tem para dizer. Você e eu temos que aprender isso também. Nós nos gloriamos na mensagem do Evangelho porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho deve ser ouvido pelos homens, porque ele tem autoria do próprio Deus. A mensagem que pregamos e suplicamos ao mundo que ouça, vem da parte do próprio Deus. Quando você e eu sentamos aqui para ouvir a exposição bíblica, irmãos, quem está falando com a gente é o próprio Deus. Essa é a primeira razão do porquê essa mensagem, essa salvação ser tão grande. É uma grande salvação porque tem como autor ninguém menos do que o grande, supremo, superior, excelso, majestoso, e eu vou parar aqui, grande Deus. Segunda razão é que essa mensagem é grande porque ela tem um propósito, ela faz por nós uma coisa que ninguém mais faz. Para pensar nisso rapidinho. Tem duas coisas que o mundo de hoje esqueceu completamente. O mundo esqueceu disso completamente. Primeira coisa que ele esqueceu, da morte. Nossa vida é muito passageira, irmãos. Daqui a pouquinho, eu e você não estaremos mais vivos sobre a terra. 50 anos e todo mundo que está aqui, a maioria estará morto. 100 anos, com toda certeza. Eu não verei mais nenhum de vocês vivos sobre a terra. O mundo esquece disso. Olha, eu não tenho nada contra ver jogo da Olimpíada, eu gosto também. Mas a gente deveria ter mais tempo para pensar no dia da nossa morte. Segunda coisa que o mundo esqueceu, do juízo vindouro. De que eu e você estaremos diante de Deus para prestar contas da nossa vida, irmão. Eu sei que isso não é muito popular hoje em dia, os pastores e pregadores não querem mais fazer esse tipo de pergunta. Mas é isso que Deus me chama a fazer nessa manhã diante de você. Os nossos amigos, vizinhos, patrões, às vezes nós mesmos, se esqueceram da pequenez da vida e da grandeza da eternidade. Os seres humanos são como um paciente que tem um câncer que se espalhou pelo corpo dele inteiro. Aí ele vai numa consulta médica e o médico pergunta para ele assim: e aí, como é que você está? Aí esse paciente responde assim: estou muito bem, estou muito bem. Veja, ele tem um câncer em crescimento que pode vir a matá-lo a qualquer momento da vida dele, mas ele não tem consciência disso. Ele vive como se nada disso fosse importante para a vida dele. Amados, os homens sem Cristo estão sob a ira de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos igualmente se fizeram inúteis.
Nenhum de nós vive para a glória de Deus, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Nenhum de nós guarda os seus mandamentos. Nenhum de nós pode fazer nada para escapar da condenação eterna. Nenhum de nós, irmãos. Como escaparemos nós? Como escaparemos? Como é que a gente pode fazer para resolver esse problema? Não podemos resolvê-lo. Sabe o que mais me impressiona? É que os homens não estão se importando com isso. Vivem como paciente de câncer que acha que está tudo bem com a vida dele. A grande salvação é a única forma, a única maneira de se livrar da ira de Deus. Se livrar do sofrimento eterno. A única maneira é crer no Filho de Deus, o sumo sacerdote para sempre. A única maneira é saber que ele foi entregue por nossas ofensas e ressuscitou para nossa justificação. É crer naquele que foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É crer naquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis a única mensagem que tem o poder de livrar o ser humano do juízo de Deus, da miséria, do castigo eterno e do terror da morte e da separação de Deus. Essa é a tão grande salvação. É grande porque ela faz o que nada nessa vida é capaz de fazer por nós. Ela nos reconcilia e nos livra das terríveis consequências do nosso pecado, que é passar a eternidade separado de Deus em tormentos eternos. Se você der as costas para essa grande salvação, está dizendo o autor de Hebreus, não restará para você nada além da certeza do tormento e da condenação eterna. Preste muita atenção aqui, irmão. Preste muita atenção aqui. Não se afaste. Não negligencie. Não acabe no inferno quando essa salvação lhe é oferecida. Agarre-se com firmeza. Creia em Jesus e apenas nele, como Senhor e Salvador da tua vida. Sabe que hoje eu fui levar o Lucas para fazer uma prova, né? A minha vida agora de pai tem sido essa. Acompanhá-lo em várias provas que ele tem aí no calendário desse ano. E o portão abria 8 horas e fechava 9 horas da manhã. Eu então cheguei lá com ele perto de 8h15 e ele preferiu entrar perto de 8h30, 8h40. E eu sempre fico ali esperando fechar o portão para vir embora, né? E por isso que eu cheguei um pouquinho mais tarde hoje no culto público. E eu fico sempre ali esperando, porque tem sempre aquele aluno, né? Que chega na reta final, nos segundos derradeiros, né? A regra é clara, O portão está aberto de 8 às 9. E por motivos que vão além da minha compreensão, alguns alunos chegam ali nos segundos finais, né? Aí hoje eu fiquei ali olhando, né? Chegou uma menina, e espero que ela faça uma boa prova. Ela chegou, irmãos, faltando tipo assim, 2 segundos. E é legal que todos os pais que estão assim à volta falam, vambora, vai. Aí começa a empurrar ela, né? Vai logo. E aí o portão fechando, né? Aquela cena quase cinematográfica, né? Fechando e ela tan. A ideia, portanto, é que a regra é clara. O portão fecha às 9. Se você chegar depois, sofre as consequências. Chegar no horário, entra e faz a prova. Sabe onde eu quero chegar, né? A humanidade tem uma mensagem, a tão grande salvação. Ela está sendo exposta pela igreja, em nome de Cristo, durante todo esse período que a gente vive. Mas os homens sempre acham que vale a pena esperar um pouquinho mais. Eles sempre acham que vale a pena aguardar mais um pouco. Lembre de uma coisa, o portão vai fechar.
o portão vai fechar. E quem não tiver crido em Cristo, jamais escapará. Jamais escapará. Como escaparemos nós, irmãos, se negligenciarmos tão grande salvação? E a última coisa que ele diz é que essa salvação é grande porque ela tem a autoria divina, porque ela tem um propósito que nenhuma outra oferta no mundo é capaz de nos oferecer, mas ela também tem uma finalidade. Já parou para pensar nas grandes bênçãos que resultam da salvação que temos em Cristo? Não há nada nesse mundo que possa se comparar a essa tão grande salvação. Deixa eu dizer uma coisa, se você está aqui na igreja e fica comparando, né? Mas que vida eu poderia ter se eu tivesse em tal e tal lugar, em tal e tal situação, você não entendeu o que a tão grande salvação é. Não tem privilégio maior na vida que se compare a estar em Cristo. Dizendo de uma outra maneira, nada nesse mundo pode me garantir o que a grande salvação me garante, de graça, por meio de Cristo. Vou traduzir isso melhor para você. Se alguém me desse 10 bilhões de dólares e dissesse para mim assim, está aqui os 10 bilhões, mas abandona Jesus, eu não queria. Se alguém me dissesse assim, eu tenho um conjunto de diamantes para te dar, mas abandona Cristo, a melhor casa no melhor condomínio luxuoso do planeta, não me interessa. Medalhas de ouro em todas as modalidades das Olimpíadas de Paris, não quero. O carro dos sonhos, o emprego dos sonhos, a viagem dos sonhos, o diploma em Harvard, Cambridge, Oxford, seja lá onde você queira, não me interessam. Nada disso se compara ao que Cristo me garante, irmãos. Se você não compreendeu isso, eu temo que o seu coração ainda não entendeu a grandeza da nossa salvação. Você parou para pensar no que Deus em Cristo nos outorga, nos garante? Vou dar para você rapidamente um resumo. Nós temos nossos pecados perdoados. Bem-aventurado aquele que tem seus pecados perdoados. Não tem dinheiro nesse mundo que compre isso para a gente, irmãos. Segunda coisa, eu e você somos reconciliados com Deus. Deus agora é por nós e não contra nós. Terceira coisa, nós estamos agora adotados na família de Deus. Somos filhos de Deus. Jesus é o nosso irmão mais velho. Somos herdeiros da salvação. Vamos pisar em ruas de ouro, portas que serão pérolas gigantes. Nós viveremos na presença dele, toda lágrima, toda dor, todo sofrimento se extinguirá para sempre. Amado, o nosso tesouro não é a nossa conta bancária, não é a nossa profissão, não são as conquistas que temos nessa vida. Nossa alegria está em Cristo, em ser perdoado, reconciliado, adotado na família de Deus e ser herdeiro da glória por vir. Essa é uma grande salvação, porque ela nos garante coisas que nada nesse mundo pode sequer ser comparado. Na tua presença há plenitude de alegria e delícias perpétuas, diz o Salmo 16. Irmãos, que coisa maravilhosa é ter certeza de que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Olha que eu torço para um time chamado Glorioso, mas esse time, quando comparado com a glória eterna, é cinza, é fichinha. Esses dias eu estava em casa e a minha esposa falou assim, porque a gente é pobre,
Porque eu estava me comportando que nem rico em casa, né? Por favor, meu amor, traz a taça. Aquela taça que está guardada. Eu quero só beber em taças agora de cristal. E ela jogou logo a real para mim. A gente é pobre. Lembra? A gente é pobre. E eu falei para ela assim, meu amor, calma aí, nós somos ricos. E ela falou assim, como assim? E eu falei assim, ricos da graça de Deus. Ricos da herança eterna. Ricos de uma riqueza que esse mundo jamais será capaz de nos dar. Portanto, essa é a nossa grande salvação. Ela tem a autoria divina, ela tem o propósito de nos salvar do pecado, da morte, do inferno, e ela nos garante bênçãos que esse mundo jamais será capaz de nos dar. Feche então seus olhos, irmãos, e vamos guardar essas coisas em nosso coração de uma vez por todas. Vamos suplicar que a gente seja mantido firme, que a gente jamais volte atrás, que a gente permaneça firme no Senhor. Fica de pé e vamos falar com o Senhor em oração nesse instante. Pai Santo, Pai do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, sonda o coração de cada um de nós nessa manhã. Chama pela Tua palavra aqueles que ainda não estão em Cristo. Talvez estejam enganados quanto ao seu próprio coração, que estão se firmando em outras coisas, e não compreenderam ainda a suficiência da obra de Cristo em favor do seu povo, em favor de pecadores. Adverte-os com a tua palavra, chama-os, concede arrependimento, fé, regeneração a esses corações. E quanto àqueles que já estão em Cristo, estão com uma visão míope, pálida, cinzenta sobre a pessoa e a obra de Cristo, que essa manhã nossa fé seja renovada, robustecida. Abre os nossos olhos pela obra do Teu Santo Espírito para enxergarmos a tão grande salvação que nos foi outorgada, nos foi dada por intermédio da pessoa incomparável do nosso Senhor, sumo sacerdote, Jesus Cristo. Se há entre nós gente que está pensando em se afastar, que essa mensagem pregada seja meio usado pelo Senhor para trazê-los para mais perto de Ti, Senhor. Nos dá um coração repleto de alegria, de gratidão por aquilo que já temos em Cristo, garantido eternamente, e que nada e nem ninguém pode nos separar desse amor. Faz assim para a glória do Teu nome. Faz assim para a glória do Teu nome. E que agora, o amor de Deus, o Pai, a graça soberana de nosso sumo sacerdote, incomparável Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus, esteja convosco, com todo o povo do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor, amém.